Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Hoje vamos ler aqui o tema 18 do nosso livro temático deste ano 2023, A Mística da Visita aos Pobres. O tema 18 diz assim, pelo título: Respeito pelas diferenças entre as pessoas. Respeito à fé e religião dos assistidos. A sociedade serve àqueles que estão em necessidade, qualquer que seja sua religião, seu meio social ou étnico, seu estado de saúde, o sexo e particularidades culturais ou opiniões políticas. Isso está na regra da Sociedade de São Vicente de Paulo. A Sociedade de São Vicente de Paulo, desde a sua fundação, busca ajudar a quem precisa, qualquer que seja a pessoa. Não temos nenhuma restrição a quem assistimos e ajudamos. Mesmo sendo uma organização católica de leigos e leigas, apesar de que em poucos países seja permitido a participação de cristãos de outras religiões, pode ter ocorrido em alguns casos de vicentinos terem se concentrado também em buscar que os assistidos fossem ou se tornassem católicos. Precisamos saber respeitar, acima de tudo, a individualidade e liberdade das pessoas que ajudamos. E a opinião de sua religião é algo sagrado, assim como, para nós, é sagrada a nossa opção pela fé católica. Neste aspecto, precisamos estar muito atentos às nossas práticas de trabalho junto às famílias assistidas. Quando organizamos alguma atividade para os pobres, é correto termos nossas práticas religiosas impostas àqueles que não professam a nossa fé? É correto fazermos orações ou leituras nas casas dos assistidos de textos ou livros que dizem respeito à nossa religião? Se chega para uma conferência ao pedido de uma família em extrema necessidade que professa o candomblé ou umbanda, que são religiões muito discriminadas em nossa sociedade, geralmente por desconhecimento ou preconceito arraigados na cultura, é correto, quando levamos a ajuda material, querer proferir a leitura de um texto bíblico? Sobre isso é bom pensar na situação inversa. Se amanhã estivermos em extrema necessidade de ajuda material e alguém de coração se dispor a nos ajudar, mas não aceitar ou não respeitar nossa opção de ser católicos, como enxergaríamos isso? Bem sabemos que a intenção pode até ser boa, mas não devemos marcar com os assistidos para receber a cesta, bolsa de alimentos, após participarem da missa. Isso não é justo com aqueles que não professam a fé católica e, acima de tudo, não é correto segundo nosso espírito vicentino. Não podemos achar, no momento de extrema necessidade do próximo, que surge uma oportunidade para mudar sua religião. Isso não é evangelização. Isso é desrespeito para com o próximo. Nossa mais forte e mais santa forma de evangelizar nossos assistidos é pelo testemunho. Amamos de tal forma Jesus Cristo que enxergamos naquele irmão necessitado e vulnerável a pessoa do próprio Cristo. Isso é ser fiel ao Evangelho. Isso é evangelizar. Sobre isso, o Papa Emérito Bento XVI nos ensinou na encíclica Deus é Amor. Entre aspas. Quem realiza a caridade em nome da Igreja nunca procurará impor aos outros a fé da Igreja. Sabe que o amor, na sua pureza e gratuidade, é o melhor testemunho do Deus em quem acreditamos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe quando é tempo de falar de Deus e quando é justo não fazer, deixando falar somente o amor. Fecha aspas. Que nosso trabalho vicentino seja uma autêntica prática de seguir o Evangelho de Cristo, sabendo servir e amar os pobres, sem nunca impor nossa vontade, nosso pensamento, nossos conceitos, nossa fé. Amar e respeitar o pobre sempre. Para reflexão em grupo. Primeira pergunta diz assim: como lidamos com a religião dos nossos assistidos?
Somos sempre respeitadores de seu sagrado de professar uma fé? Segunda pergunta diz assim: você entende que seu testemunho cristão e vicentino é uma maneira de evangelizar? Para você responder na sua intimidade. Você sempre respeitou as opiniões e opções dos pobres? Você tem algo que entende como preconceituoso na sua relação com a religiosidade dos outros? Bem, vamos lá. Eu vou responder, para ser acho que uma coisa mais curta aqui, eu vou responder a segunda pergunta da reflexão em grupo. Eu começo com uma frase famosa de São Francisco de Assis que diz assim: evangelizar sempre, se for preciso, use palavras. Não quer dizer que, não está dizendo que não precisa usar palavras, mas como o texto já coloca aqui, né? A nossa prática vicentina é justamente o testemunho que vai despertar aquela curiosidade, aquele amor, aquele desejo de saber de onde que está surgindo, assim, qual que é a fonte, né, de tanto amor pelo próximo. Principalmente por uma pessoa que a gente não conhece ou não conhecia, como é que alguém chega lá e tem um amor nesse nível, né? Então, aí ele vai descobrir, a pessoa vai descobrir por vontade própria, né, por desejo, que aquilo lá vem de Jesus. Né? Então, começa por aí. Evangelizar sempre, se for preciso, use palavras. São Francisco de Assis. Vai lembrar assim que não sou eu que converto ninguém. Eu não tenho essa capacidade de converter. Há pessoas que se convertem, mas ela converte através da palavra de Deus. A palavra que é semente. Eu posso lançar a palavra, mas não vou ser eu que vou forçar a barra para que aquela pessoa se converta. Né? É a palavra que vai lá como uma semente, aquele grão de mostarda que vai frutificar na alma da pessoa, e no momento certo ela vai tomar aquilo como verdade da vida dela e vai se converter. Muitas vezes a gente vê que a família não tem fé, né? E a gente vê que justamente por isso que essas famílias em geral não conseguem ser promovidas. A gente tem sempre essa questão, né? Tem aquelas famílias que entram, estão precisando de uma ajuda rápida, alguma coisa, e no momento certo elas já conseguem se reerguer, agradecem os vicentinos e seguem a vida. E tem muitas famílias que a gente atende, que elas ficam lá patinando dia a dia, a gente percebe que isso falta fundamento da fé delas. Né? Então, nesse caso, se a família, a gente pode levar a gente tem que orientar, né? A gente tem que ir lá promover aquela família, né? Então a gente pode orientar, pode perguntar se a pessoa aceita uma oração, se ela aceita escutar a palavra. Se ela aceitar, amém. Muito bom, a gente ganhou um irmão ali. Agora, se a pessoa não quiser, não aceitar tal, a gente tem que respeitar. Afinal, a gente não está ali para discutir com a pessoa, enfim, como já foi dito aqui, a gente está ali para realmente dar testemunho de caridade e tratar a pessoa bem com a opção dela, como foi colocada, de fé, de política, de tudo. Né? Outro ponto, né, que a gente vê muito, acho que essa questão aborda, né, a gente está no caminho certo, a gente como católico sabe que a gente está no caminho certo. Mas a gente muitas vezes usa esse nosso pouco conhecimento que a gente tem da nossa própria fé, não como uma coisa para cultivar amizades, trazer pessoas para Deus, mas sim como uma arma, principalmente como um julgamento, mesmo que a gente pense, não estou julgando. No fundo, a maioria de nós está julgando pelas nossas crenças, né, nosso pouco conhecimento da fé, e a gente acaba ofendendo aquela família e acaba, assim, o tiro saiu pela culatra, né? A gente estava lá realmente querendo trazer aquela família de uma forma, através da caridade para Deus, e a gente está conseguindo afastar aquela família de Deus. Então a gente acaba, a gente tem até a boa intenção, né? Até como diz o ditado, né? De boa intenção a gente sabe o resto. Mas acaba dando mau exemplo e isso acaba afastando as pessoas. Então isso é muito ruim. A gente sabe no fundo que aquele ditado famoso, né?
as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. As palavras podem até convencer na hora, você começa a falar muito e tal, ainda mais com assim superioridade, a pessoa até pode achar que demonstrar ali que ficou convencida naquele momento, talvez mais para a gente parar de falar e ir embora, mas isso não quer dizer que vai gerar algum resultado, né? Às vezes é só, tipo assim, só afastar mesmo, né? Por outro lado, o que realmente conta é o exemplo, né? O exemplo de amor. A gente tem dois bons exemplos aí que a gente pode dar, que é Madre Teresa de Calcutá, lá, né, na Índia, naquela região, que trabalhava com, sei lá, 90%, 99% das pessoas de outras religiões e fez um trabalho assim incrível. E aqui no Brasil, a famosa Irmã Dulce, né? Então elas realmente fizeram um trabalho excepcional, pelo exemplo delas, pelo testemunho delas. Para terminar, algumas palavras que a gente tem que ter no nosso coração: paciência, caridade, carinho, dedicação, compreensão. Com essas palavras aqui, se a gente realmente colocar isso em prática, tivesse carinho e realmente quiser ganhar um amigo na família assistida, aí sim o nosso trabalho vai frutificar. Se a gente insistir em realmente querer convencer aquela pessoa que ela está na ferrada, que ela tem que mudar e tal, não sei o quê, muito provavelmente o nosso trabalho não vai gerar frutos. Então, com paciência, carinho, dedicação, é isso, com caridade, com muita caridade, é isso que vai realmente dar fruto no nosso trabalho. Tá bom? Um abraço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leituras na casa dos assistidos que dizem respeito. Como enxergaríamos isso ali? A gente sabe